Todo mundo vem a Sintra, em Portugal, pelos mesmos motivos, mas quase ninguém conhece esse lugar. Então hoje eu te convido a conhecer comigo o Parque e Palácio de Montserrat, um dos lugares mais bonitos que eu já visitei em Portugal. Com certeza você não pode deixar de colocar no seu roteiro. Então bora começar o nosso passeio? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Oi, meus viajantes, como vocês estão? Eu sou a Amanda, aquela que precisa viajar, e hoje eu tô aqui diretamente de Colares, fica bem perto de Sintra, muito fofinha. Viemos aqui tomar um cafezinho e daqui a pouco vamos a um dos parques de Sintra, que hoje é domingo e para quem reside em Portugal é gratuito. Então, se vocês querem acompanhar tudo, vem comigo. Colares é uma vila super charmosa, que não aparece muito nos roteiros clássicos de Sintra. E é isso que ainda a torna mais especial, é aquele Portugal mais raiz, sabe? Ela fica entre a Serra de Sintra e o mar, e eu acho perfeita para visitar aos domingos por conta da feira de antiguidades que fica bem no centro da vila. E ela também fica muito pertinho da nossa próxima parada, ou seja, é o ponto de partida perfeito pro nosso domingo no palácio. Entre Colares e o Palácio de Montserrat são apenas 10 minutos de carro, e o acesso não é difícil, apesar da estrada ser um pouco inclinada. Chegando lá em cima, tem um estacionamento logo na entrada. Mas calma, caso você não tenha carro ou não queira ir de carro, há 2 autocarros que servem o palácio, e eu vou deixar o número deles aqui. Agora uma dica super importante, presta atenção. Aos domingos e feriados, a entrada é gratuita para todos os residentes de Portugal. É só levar seu documento, apresentar na bilheteira e retirar seu ingresso. Agora, se você não tiver enquadrado na gratuidade ou se quiser visitar em outro dia da semana, pode comprar o ingresso na hora ou, melhor ainda, já garantir a entrada antecipadamente online. Isso ajuda muito a evitar filas, principalmente na alta temporada em dias mais concorridos e ensolarados. Então eu vou deixar o link oficial da compra do ingresso na legenda do vídeo. E só para ser totalmente transparente com você, quando você compra através desse link, eu recebo uma pequena comissão, mas você não paga absolutamente nada a mais por isso. E isso ajuda muito o Ela Precisa Viajar a continuar existindo, para que eu consiga trazer cada vez mais dicas de viagens diferentes, reais e fora do óbvio para você. E aí, bora continuar? Meus viajantes, acabamos de entrar aqui então no Parque e Palácio de Montserrat, que fica em Sintra, e é apenas magnífico, além de contar com vários monumentos assim, ruínas, né, que foi construído no século XIX, também conta com essa mata maravilhosa que é praticamente o jardim botânico. Eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, e é realmente um jardim imenso. Logo na entrada tem esse mapa que mostra o tamanho do local, juntamente com os 3 percursos disponíveis para se fazer a visita. E claramente eu escolhi o percurso mais longo, que é o que passa mais tempo dentro dos jardins. Então bora explorar comigo? Gente, eu estou impressionada com esse lugar. Eu sei que os palácios de Sintra já são normalmente conhecidos por serem magníficos, mas esse aqui realmente ganhou meu coração. Dá uma olhada. Os Jardins de Montserrat têm uma história bem interessante. No século XIX, o espaço foi totalmente transformado em um jardim romântico por Francis Cook, que quis criar aqui uma espécie de mundo ideal. A ideia era trazer espécies de várias partes do mundo e criar um jardim exótico, cheio de contrastes. Por isso, enquanto você caminha, vai vendo plantas de diferentes origens, como se estivesse viajando sem sair de Sintra. Inclusive viajando para dentro do computador, né? Fundo de tela do Windows. Chegamos ao Jardim do México. Não, olha isso aqui atrás de mim. São só cactos. Cactos e mais cactos e mais cactos. Um belo exemplo desse é o Jardim do México. Gente, olha a flor do cacto, chocada! Tem mini cacto, tem outros mini cactos e tem ágaves gigantes. Essa é a parte mais diferente do jardim e eu super recomendo fazer esse mesmo trilho que eu fiz para que vocês também possam ver essas gigantes da natureza e, claro, essa vista maravilhosa. E aqui nós também passamos pelo Roseiral, que infelizmente nessa altura do ano não tem muitas rosas, mas dizem que é um dos lugares mais cheirosos do palácio.
E falando em palácio, o Palácio de Montserrat não nasceu como vemos hoje. A história começa muito antes da construção desse edifício, com uma pequena capela e uma propriedade que acabou por cair em ruínas após o terremoto de 1755. Aquele famoso. Séculos depois, o espaço foi alugado por um escritor e viajante inglês chamado William Beckford, que já era conhecido pelo seu gosto por lugares exóticos e pela arquitetura fora do comum. Mas foi outro inglês que mudou completamente a história desse lugar. Francis Cook, um rico comerciante britânico do século XIX, visitou Montserrat e ficou fascinado pelas ruínas e pelo potencial do espaço. Cook comprou a propriedade e decidiu fazer algo ambicioso: transformar as ruínas num palácio que fosse ao mesmo tempo casa e obra de arte. Ele não queria apenas construir uma residência, queria criar um espaço que refletisse o mundo que ele conhecia através das suas viagens e do comércio. E é por isso que Montserrat não segue uma única arquitetura. Ele é um palácio romântico do século XIX, inspirado numa ideia muito típica da época: a de que viajar, colecionar culturas e misturar referências pode criar algo muito maior do que qualquer estilo isolado. E quando você entende isso, o palácio deixa de ser só bonito. Ele passa a ser quase um retrato da mente de alguém que viu o mundo como uma coleção de experiências. E é isso que me fascinou tanto nesse lugar. Ele não foi feito para seguir regras, foi feito para reunir o mundo inteiro dentro de um só lugar. Não tem como não ficar de boca aberta com esse átrio principal e a galeria central. Essa galeria funciona como um grande eixo de ligação do palácio, conectando salas e torres, e ela é completamente revestida por esse padrão mourisco em relevo cheio de detalhes. É literalmente hipnotizante. E ao final da galeria chegamos à espetacular Sala da Música, que era considerada a sala mais nobre de todo o palácio. E dá pra ver o porquê, né? Era aqui que a família Cook recebia os convidados e onde aconteciam os momentos mais importantes de convívio. Na época, a música era um dos principais entretenimentos, então imagina essas tardes de verão com apresentações ao vivo dentro desse cenário. E tudo aqui foi pensado para isso: a estrutura, a forma da sala, os materiais. E o mais interessante é que não fica só aqui. O som se propaga pelo resto da casa, como se o palácio inteiro fosse parte da música. Logo ao lado temos a sala de bilhar. Era aqui que aconteciam as partidas animadas entre os convidados, em torno de uma mesa elegante. Como o palácio também não tinha uma sala de fumo tradicional, era aqui que os homens se reuniam depois das refeições, enquanto as mulheres se reuniam na sala de estar. E aqui a gente entra em um dos espaços mais reservados do palácio, a biblioteca. Esse era o gabinete de trabalho de Francis Cook e da sua família, um espaço pensado não para receber, mas para concentração. Inclusive, essa é a única sala principal que pode ser totalmente fechada, com uma porta sólida e ricamente trabalhada. E essa porta por si só já é uma obra de arte, ela é feita em nogueira e decorada com a figura de Diana, a deusa da caça. E a pergunta que não quer calar: onde estão os livros? A verdade é que depois da Segunda Guerra Mundial, a manutenção do palácio se tornou insustentável. Então, o quarto baronete e neto de Francis Cook, Francis Ferdinand Cook, acabou vendendo a propriedade a um antiquário em 1947, que posteriormente foi revendida ao Estado português. E por conta disso, muitos livros imobiliários foram perdidos nesse processo. E depois de explorar o interior, voltamos à parte externa do palácio. E parece que quanto mais andamos, mais descobrimos lugares incríveis por aqui. Olha essa escadaria. Mais uma vez nós conseguimos ver o quanto a inspiração indiana e mourisca está presente aqui, por conta das viagens do Francis Cook, que reuniu tudo e juntou nos jardins do palácio. E para quem também é esfomeado como eu, saibam que dentro do palácio há uma cafeteria super charmosa onde você pode fazer uma pausa, relaxar e descansar um pouco as pernas depois dessa caminhada toda, né? E antes de sairmos daqui, tem um último lugar que eu queria muito te mostrar.
a Cascata de Beckford. Sim, esse nome vem daquele William Beckford, que foi um escritor e viajante que esteve em Montserrat no fim do século XVIII e marcou muito a forma como esse lugar começou a ser imaginado. E por isso, deram à cascata o nome dele. E essa cascata ela não está aqui por acaso. Ela carrega a memória de um tempo em que Montserrat ainda era ruína, um lugar tomado pela natureza antes de se tornar o palácio que vemos hoje. E é nesse lugar lindo que eu encerro hoje o nosso passeio por Montserrat, esse lugar que me surpreendeu demais e que eu recomendo a todo mundo que vem visitar Sintra. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu hype e de se inscrever no canal. Vem muita dica boa por aí, por Portugal e pelo mundo. E assim você também ajuda demais o Ela Precisa Viajar a se manter firme e forte e levando sempre conteúdo de qualidade para vocês. E é isso, meus amores. Nos vemos na próxima viagem. Um beijo e até a próxima.